E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre como reescrever a sua história. E a gente vai falar um pouquinho sobre intimidação. Ficou curioso? Então fica ligado, curte, compartilha e solta a vinheta. E aí, galera, tudo bom? Então, a gente continua falando sobre reescrever a sua história, né? Como reescrever a sua história. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intimidação. O que é intimidação? Intimidação é temer, é algo que te paralisa. É quando você se sente tímido, né? Encostado na parede, quando você se sente paralisado, que não consegue fazer alguma coisa. A intimidação, ela interfere nas nossas atitudes para que muitas vezes a gente não continue utilizando os dons que Deus nos deu. E aí acabamos nos reprimindo. E é muito importante a gente entender o que está nos intimidando, o que está nos reprimindo. Golias é um grande exemplo de intimidação. Ele conseguiu intimidar todo o povo de Israel. Os soldados ficaram completamente paralisados, porque não conseguiam nem tentar lutar contra Golias. Eles nem iam contra Golias, porque ele vinha no tamanho enorme dele ali e começava a gritar, perguntando se alguém tinha coragem de derrotá-lo. Ninguém tinha coragem, só pelo tamanho que já intimidava, já dava medo, fazia com que eles paralisassem. Até que Davi, mesmo sendo o menor, né? Ele olha aquele gigante e diz: não, peraí, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então eu não vou com espada, nem com nenhuma armadura. Eu vou com a força do Espírito Santo sobre a minha vida. E a fé de Davi, o acreditar, fez com que ele vencesse aquele gigante, né? Aquela intimidação. E aí eu pergunto para você, quem tem sido o gigante, o Golias na sua vida? Quem tem te intimidado? Quem tem feito com que você paralise? Você já parou para pensar? Quantos Golias você tem enfrentado? Quantas vezes você se sente manipulado, sobrecarregado, tensionado de uma maneira que você não consegue intencionar? Já parou para pensar nisso? Quantos Golias você está enfrentando? A intimidação gera na gente cansaço, sensação de fracasso, dor, sensação de perda. Você se sente encostado na parede. É uma sensação dolorosa. Infelizmente, existem pessoas que ganham a vida intimidando outras, né? Que se sentem poderosas quando conseguem machucar outras pessoas, às vezes manipulam sua própria liderança, o que intimidam sua liderança, há filhos que intimidam os pais. A gente vê isso no exemplo de Davi também. Davi não foi intimidado por Golias, mas foi intimidado pelos seus próprios familiares, né? Ele cometeu um erro e a partir daí a casa dele caiu e ele começa a ser intimidado pela sua própria família. Mas veja bem, essas pessoas que intimidam, geralmente elas transferem a questão delas, a intimidação delas para o outro, entendeu?
é a mesma coisa de refletir. Elas refletem na outra pessoa o medo delas. Então elas intimidam também. São pessoas que são intimidadas por algum motivo. E isso não é bom também, precisa ser trabalhado. A gente vê isso nos irmãos, né, de Davi. Eles foram intimidados pelo gigante, por Golias, e aí tentam intimidar Davi, né, falando, ele é muito grande, ele é poderoso, com o próprio medo deles, tentando provocar também uma reação de medo em Davi. Outro exemplo que a gente consegue ver na Bíblia é o exemplo do profeta Elias, né? Ele vai até o monte, ele ora pedindo a Deus que que sejam estendidos 2 altares, né? Perdão, ele primeiro pede que seja estendido 2 altares e ele fala lá para os sacerdotes que o altar que pegasse fogo, que o Deus atendesse, seria o altar do Deus correto e que todos seguiriam a este Deus. E aí o que acontece? Aquele povo começa a orar ao Deus deles, começa a se bater, se chicotear, começa a gritar e o Deus dele não atende. E Elias até age com intimidação e ele fala assim, uai, cadê seu Deus? Ele começa a criticar, cadê seu Deus? Ele deve estar no banheiro, né? Com as minhas palavras, é claro. O seu Deus deve estar perdido, deve estar dormindo, grita mais alto que ele não deve estar te ouvindo. E o que acontece? O altar não pega fogo, né? Não queima o incenso. E aí Elias pega o altar dele, né, que ele está oferecendo a Deus, e pede para cavar um poço em volta e enche de água. E ele molha todo o altar. E aí ele começa a orar a Deus e o fogo desce e lambe toda aquela água, lambe tudo, quer dizer, queima tudo ali naquele altar. E aí, Elias faz o quê? Ele mata todos aqueles sacerdotes, né? O trato era que todos adorariam o mesmo Deus, mas Elias vai lá e mata todos os sacerdotes. E aí ele corre e se esconde. Por quê? Porque Jezabel começa a procurar ele e ele fica intimidado, ele fica com medo. Por quê? Porque ele sabe que o que ele fez não foi correto perante Deus, não era o que Deus havia mandado. E aí ele se esconde, por quê? Porque ele fica com medo da atitude dele. Então ele tem medo de ter dado uma brecha para o diabo agir na vida dele. Né? E a gente não pode ficar intimidado, a gente precisa fazer a vontade de Deus em nossas vidas para que o diabo não nos intimide, para que a gente não tenha medo do diabo. A Bíblia fala assim, em 2 Timóteo 2 Timóteo 1, 6-7, fala assim, desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. Então, assim, esse espírito de medo, esse espírito de timidez não é de Deus, ele não nos deu esse espírito de medo. Ele quer que a gente tenha coragem, que a gente haja conforme o dom que ele nos deu. Que a gente desperte, né? Que a gente acorde esse dom sem ter medo, sem intimidação. Ele fala assim, anazupuero, que quer dizer acenda, acorde. E é isso que a gente precisa, acordar, ter coragem. Porque a covardia é ter medo. É um medo que você não consegue controlar. E a gente precisa ter controle. Lembra que a gente falou também no outro vídeo? A gente falou que nós somos a pessoa que nós devemos vencer, né? Então, controlar o nosso medo, controlar nossa ansiedade. Deus nos deu o espírito de coragem. Ele nos deu o espírito de amor e não espírito de medo. E por isso que nós devemos agir com coragem, ter fé. Né? A Bíblia fala, direis à montanha, saia daí e lance-te ao mar, e ela o fará. Claro, se houver necessidade dela fazer, né? Porque também Deus não vai agir tudo que você quer que ele faça só para você provar que você tem fé. Não é isso.
né? Mas você precisa ter fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você não tem fé, quando você não acredita e você tem medo, você acaba servindo àquilo que você tem medo, né? E do que você tem medo? É a isso que você quer servir? O que tem te intimidado? É isso que você quer servir? Uma história que eu amo é a história de Débora, que está lá em Juízes 4, de 8 a 24, que é quando Débora é a única mulher na Bíblia que ela é citada como juíza, né, como uma pessoa de liderança. E aí o que acontece? Débora, ela fala com Baraque, né, que ele ia vencer a guerra, que ele deveria, né, seguir. E aí Baraque fala assim: "Ah, Débora, eu vou, mas se você for comigo." Por quê? Porque ele sabia que se Débora fosse, iria inspirar o povo a ter coragem. Só que ele é que deveria inspirar o povo a ter coragem. E aí o que acontece? Débora fala para ele assim: "Olha, Baraque, eu vou, mas sabe o que vai acontecer? Você não vai ser honrado pelo que está acontecendo. Deus vai honrar uma mulher. E é isso que você quer?" Baraque foi intimidado. O medo de Baraque fez com que ele perdesse a honra daquilo que Deus já tinha dado a ele. A vitória já estava nas mãos dele, já era dele. E ele foi intimidado por isso. Quantas coisas têm te intimidado? Quantas coisas têm feito você paralisar? E quantas coisas você está servindo pelo medo? Pensa nisso. Fica ligado.